Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Ao som de resgate, começamos aí ao som das tuas palavras. Começamos mais um devocional de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos momentos aqui de meditar juntos, aprender juntos na palavra de Deus já no raiar do dia. Bom, o nosso devocional de hoje tem um assunto bem instigante. Vamos falar sobre idolatria. É isso aí, idolatria. Será que idolatria é só uma coisa de algumas religiões? Será que entre os evangélicos, entre os crentes, não existe idolatria? Bom, será que sim? Será que não? Bom, vamos estudar um pouquinho sobre isso. É o tema ligado aí à leitura da nossa maratona bíblica de hoje, que é 1 Samuel, capítulo 5 e capítulo de número 6. Só para você entender aí um pouquinho do contexto da história, o cenário da história, né, a cena ali da história, da narrativa, muda geograficamente. Sai de Israel, sai do povo de Deus e vai para os filisteus. Filisteus que nesse momento aqui da história eram os piores inimigos da nação de Israel. Os filisteus, eles estavam ali no sudoeste da Palestina, na parte litorânea, sul, né, litoral sul da Palestina. Uma das principais cidades dos filisteus era a cidade de Gaza, uma das 5 principais cidades. Até hoje existe, né? Você já deve ter ouvido falar da faixa de Gaza. Era uma das cidades dos filisteus. É óbvio que hoje os filisteus já não existem mais, mas só para você situar onde estavam ali os filisteus. A cena então sai lá de Israel e vai ali para os filisteus. O que acontece? Lembra que ontem nós falamos da arca? A arca foi usada de forma errada pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes, e o que aconteceu foi que ela foi levada pelos filisteus para o templo do deus deles, que era o deus Dagon. Dagon era o pai, né? Uma explicação aqui rápida, né? Mais complexa do que isso, mas era o pai de Baal. Olha só que confusão, né? E aí os filisteus colocam a arca, né, de frente para Dagon, como dizendo o seguinte: a arca de Deus também tem que se prostrar diante de Dagon. E o que acontece é que, por tratarem a arca de Deus como um ídolo, como se fosse Dagon ou algum dos outros deuses ou ídolos que eles tinham, eles sofreram consequências graves, né? Eles sofreram com isso, né? Trouxe sobre a vida deles consequências desastrosas. Bom, o que nós aprendemos com toda essa história, que é uma história bizarra? Só para vocês terem uma ideia, os filisteus começaram, talvez uma praga, né? Traga lá por ratos, né? Uma espécie de peste negra antiga, começou a dar tumores na pele daqueles homens, pessoas começaram a morrer e tal. E aí eles tiveram uma ideia fantástica: vamos devolver a arca de Deus para os israelitas. Só que aí eles fizeram ali uma espécie de oferta de culpa, né? Isso aí foi direcionado pelos seus próprios sacerdotes, e eles fizeram ratos de ouro e tumores de ouro. Olha que história bizarra, né? Bom, mas enfim, o ponto aqui é que ao ler essa história, nós percebemos uma coisa muito triste: o quanto a idolatria assola a humanidade, o quanto a idolatria ela prende os homens, o quanto a idolatria produz mal no coração dos homens. Desde a queda, o homem tem buscado em seus ídolos respostas que ele só encontra em Deus, e as pessoas que estão agarradas à idolatria, elas se tornam pessoas, elas são capazes de fazer coisas inacreditáveis em defesa de uma idolatria, e foi isso que esses homens fizeram. Israel também fez e nós também fazemos. Eu tenho uma historinha minha que é bem interessante, o quanto a idolatria ela está agarrada ao coração, né?
Quando eu me converti em 2001, né? Meu Deus, quantos anos? Eu aprendi que música do mundo era idolatria. E aqui eu não estou fazendo uma defesa de música do mundo, secular, música gospel, não é isso o ponto. Mas eu aprendi que a música secular era pecado, então, e que por que era pecado? Porque os cantores eram ídolos, né? Então, esses ídolos precisavam ser tirados do nosso coração. E qual era a ideia fantástica que nós tínhamos para tirar os ídolos do nosso coração? Queimando os CDs. E aí eu tinha uma coleção que a pastora Flávia me deu vários exemplares, eu comprei também, de um grupo que eu gosto muito, que é o Engenheiros do Havaí, e eu queimei todos os CDs porque eu falei que quero ficar livre dessa idolatria. Só que a idolatria está no coração. Não adianta queimar os CDs. É a mesma coisa de alguém que fala, converte, às vezes os pais têm lá santos em casa, né? São católicos e tal. Nossa, eu tenho vontade de quebrar todos aqueles santos. Não adianta, porque a idolatria está no coração. Está no coração. Alguém disse, alguns dizem que é Lutero, outros dizem que são outros autores, mas a frase é boa, eu não vou citar quem é, porque de fato posso cometer um erro aqui. Então alguém disse o seguinte: nosso coração é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade. O nosso coração é de fato uma fábrica de ídolos e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive nós que somos chamados de crentes ou cristãos, evangélicos, protestantes, enfim, porque nós meio que falamos assim, não, idolatria é coisa de católico, e isso não é verdade. É que todo ser humano é um idólatra. O que nós podemos falar sobre idolatria? Assim, de forma muito rápida, né? É um devocional. A ideia aqui não é se aprofundar muito no assunto, mas a gente pode falar algumas coisas sobre idolatria. Primeiro, tudo que não conseguimos viver sem é idolatria. Então anote o que eu vou te dizer aqui agora. Anote bem. Tudo que pode te arrasar te domina. Quer descobrir um ídolo na sua vida? Tudo que pode te arrasar te domina. Como assim, pastor Léo? Ídolos podem ser coisas como carro, ídolos podem ser coisas como casas, ídolos podem ser coisas subjetivas como sexo e dinheiro, ídolos podem ser coisas boas como saúde ou família, ídolos podem ser pessoas como esposa, filhos, marido. Tudo que você não vive sem é uma idolatria. Ou tudo aquilo que tem o potencial para te arrasar, tudo aquilo que tem o potencial para destruir você, para te prender, tudo isso é uma idolatria na sua vida. Tudo que pode te arrasar, tudo aquilo que tem potencial para te destruir, tudo aquilo que tem potencial para trazer mal sobre a sua vida, isso te domina. Então, se você não consegue viver sem família, se você não consegue viver sem dinheiro, sem sexo, se você não consegue viver, sei lá, sem... pensando aqui de algumas coisas que eu acabei de falar, sem poder, sem uma pessoa, lembrei. Se você não consegue viver sem uma pessoa, certamente você está cultivando uma idolatria. Certamente você está cultivando um Deus. E o problema é que quando o Deus verdadeiro, ele, por amor às nossas próprias vidas, resolve nos tirar esses deuses, nós ficamos até revoltados contra o Deus verdadeiro. Como assim Deus tirou isso de mim? Deus estava, na verdade, tratando uma idolatria na sua vida. Então, primeira coisa, tudo que nós não conseguimos viver sem, ou seja, tudo que pode te arrasar e te domina, é um ídolo na sua vida. Segundo, idolatria é pecado. É pecado. Esses dias, só um comentário rápido aqui, esses dias eu vi uma pessoa falando no Twitter assim, tratar determinada coisa como pecado é diminuir o valor dessa coisa, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Tratar aborto como pecado é diminuir a questão do aborto. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que de fato é pecado. Pecado é uma ofensa muito grande a Deus. E como pecado, os resultados de uma idolatria normalmente
se tornam em enfermidades. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Nem toda enfermidade é pecado, nem toda enfermidade é resultado de uma idolatria, nem toda enfermidade está ligada ao que nós estamos falando, mas certamente toda idolatria ela vai produzir uma enfermidade. Quer ver um exemplo? Quando ficamos ansiosos e preocupados quando os nossos ídolos são ameaçados, nós ficamos enfermos. Então preste atenção nisso. Olha só, talvez a fonte da sua ansiedade, a fonte da ansiedade que você está sentindo, a fonte da sua preocupação é porque você está com medo de perder um ídolo. Nossa, ai meu Deus do céu, se eu perder esse dinheiro aqui, aí você já fica preocupado, ansioso, doente. Por quê? Porque você já está preocupado com a possibilidade do seu ídolo ser ameaçado. Você está preocupado com a possibilidade de perder o seu ídolo. E aí você fica como? Doente. Você entra em uma enfermidade. Essas enfermidades normalmente são emocionais. E volto a dizer, nem toda enfermidade é resultado disso. Mas toda idolatria certamente vai gerar uma enfermidade emocional. Isso pode se tornar também enfermidade física. Enfermidades físicas como tumores mesmo, câncer, úlceras, problemas estomacais, eles estão ligados à ansiedade e preocupação. E por que nós estamos ansiosos ou preocupados? Porque os nossos ídolos estão ameaçados. Sejam eles quais forem. Eu falei aqui de uma lista agora há pouco, não vou repetir, mas você, quando se sente ameaçado com esses ídolos, aí você fala assim, nossa, eu vou perder isso. Fica em pânico, né? Então, os ídolos são ameaçados e isso traz enfermidades. Essas enfermidades também podem ser espirituais, né? E aqui tem gente que fala, não existe enfermidade espiritual, então eu vou usar o termo aqui, apatia espiritual, ou tem um outro termo que a Bíblia se refere, mas agora eu não estou me lembrando. Mas é isso, é apatia, letargia espiritual, né? Pessoa que ela não se sente, não tá aquele fogo, não tá acesa mais. Por quê? Por que ela não tá assim mais? Por que ela não ora mais como antes, ela não vai à igreja? Por quê? Porque algum ídolo tá ameaçado ou foi retirado, né? E ela tá chateada, ela tá triste, aí não consegue nem orar. Por quê? Porque está presa a uma idolatria. Pastor, beleza, já vimos aí que o negócio não é fácil, não. Como fazer para vencer a idolatria? Essa, de fato, é a chave de $1 milhão, né? Como vencer a idolatria? De fato, irmãos, vencer a idolatria é o que nós aprendemos no Novo Testamento e a Bíblia chama de fé e arrependimento. Não existe outro caminho. É reorientar o coração pelo Evangelho. Você precisa reorientar o seu coração a partir do Evangelho. Isso que é arrependimento, isso que é fé. Olha só para você ver. Se você confia no dinheiro, para o dinheiro suprir as necessidades que você tem, você está colocando a sua fé no dinheiro. Tem gente que acredita em Deus ou tem fé em Deus para produzir um ídolo. Então, como que é? Eu acredito que Deus vai me prosperar financeiramente. Então eu acredito em Deus, um Deus verdadeiro, para ele me dar um Deus falso, que é o dinheiro. É lógico que isso não vai acontecer, né? Mas então você precisa reorientar o seu coração. Você precisa alinhar o seu coração de novo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é confiança plena em Jesus. O que é confiança plena em Jesus? Então, que você não vai ter dinheiro, ou que você não vai ter saúde, ou que você não vai ter família, ou que você não vai ter pessoas que você ama ao seu redor, que Deus vai tirar tudo de você, você vai ficar sem nada? Não. Você vai simplesmente reorientar o seu coração. Como assim? O dinheiro, para mim, ele não é mais o final das coisas. Ele é apenas um modo de alcançar alguma coisa. O dinheiro é apenas um transporte, a saúde, a família, mas o fim, o objetivo central é o próprio Deus. Isso é reorientar o coração. Por isso que Paulo usa o termo transformar a mente, que muita gente fala, né, à torta e à direita,
transformáveis pela renovação da sua mente. É uma outra forma de dizer arrependam-se. Porque arrependimento é transformar a mente. Anote isso que eu vou dizer agora, troque o óculos do seu coração, é passar a enxergar, a perceber as realidades ao seu redor a partir de uma lente do Evangelho, a partir de uma visão do Evangelho. Então, eu enxergo as coisas ao meu redor que antes tinha o potencial de produzir uma idolatria, eu passo a enxergar como algo que vai ou que é um instrumento de Deus na minha vida e não como um final, como um objetivo central. Então, eu vou trabalhar para ter saúde porque eu preciso ter o meu corpo saudável para servir ao Senhor. E não eu preciso ter saúde porque senão eu vou ficar doente, vou ficar numa cama e aí você entra em paura. Então, percebe? Como que você vence a idolatria? Reorientando o seu coração. E aí eu volto lá no meu exemplo do início, dos CDs. Não adianta queimar os CDs. Eu preciso reorientar o meu coração. Eu preciso entender que aquelas pessoas que produzem material ou que produzem uma boa música, por exemplo, eles são apenas alcançados ou têm uma dádiva de Deus para poder me servir, a graça comum. Eles têm uma dádiva de Deus, eles têm um dom de Deus, e esse dom de Deus vai servir a toda a humanidade. Literalmente é um transplante de coração. E isso você faz de forma muito simples, reorientando as feições do seu coração, as afetividades do seu coração. Bom, está na hora de terminar. Eu sei que o assunto é longo, nós talvez precisaríamos de mais tempo aqui, mas como é só um devocional, a chave de hoje é reoriente o seu coração, as afeições do seu coração. Tire o seu coração dos ídolos e coloque o seu coração no Deus verdadeiro. Não espere nos ídolos aquilo que só o Deus verdadeiro pode te dar, tá bom? Acho que é isso, né? Podemos orar por esta palavra. E se você puder agora, pare o que você está fazendo e vamos juntos em oração, buscar ao Senhor. Meu Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Meu Pai, em primeiro lugar, para agradecer ao Senhor por esta palavra tão preciosa, por esse ensinamento, Senhor Deus, que nos desafia nesta manhã. Porque, Pai, ao avaliarmos a nossa vida com cuidado, nós chegamos a essa conclusão que é dura, Pai, de que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. E nós sabemos, Senhor Deus, cada um de nós tem os seus ídolos. E esses ídolos, Senhor Deus, eles são tão perversos que eles produzem o mal na nossa vida, uma prisão. Somos dominados por aquilo que mais temos medo de perder. E, Senhor Deus, isso é um desastre muito grande. E nessa manhã, o que nós podemos fazer é nos achegar a Ti, reconhecendo, meu Deus, que somos incapazes de nos livrarmos desses ídolos por vontade própria. Precisamos de uma reorientação do nosso coração. E só o Teu Santo Espírito, e Ele habita em nós exatamente para fazer isso. Só Ele pode nos ajudar. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Pedimos ajuda ao Teu Espírito e nos dispomos, Senhor Deus, a nos livrarmos dos ídolos falsos. Sejam eles coisas, sejam eles, Senhor Deus, benefícios, coisas boas em nossas vidas, sejam eles, Senhor Deus, coisas materiais, ou até mesmo pessoas. Ajuda-nos, Pai, a nos ver livres dessas coisas. Senhor, nós aproveitamos e colocamos diante do Senhor também cada um dos nossos amigos que estão enfermos. Senhor, eu quero colocar a mãe do pastor Brian, que está internada, que o Senhor possa alcançá-la, Senhor Deus, com cura nessa manhã. Cada um dos meus irmãos que tem apresentado seus pedidos de oração, os meus familiares que estão com Covid, aqueles que estão numa situação, Senhor Deus, um diagnóstico mais difícil, que o Senhor possa curá-los, aqueles que já estão terminando esse período, ajuda-os. Cada um dos meus irmãos que estão, Senhor Deus, com familiares nessa condição, alcança-os também. Eu oro, Senhor Deus, também para que o Senhor abençoe financeiramente os meus irmãos,
aqueles que estão passando por momentos difíceis agora, por causa, Senhor Deus, do recuo da economia, que o Senhor possa alcançá-los também com o suprimento do Senhor. Mas em tudo, Pai, nós te louvamos, porque vemos a tua doce mão, porque vemos a tua mão majestosa nos alcançando nesses dias. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de encerrar, deixa eu só ler aqui um versículo, me lembrei, porque nós estamos lendo Samuel e Salmos juntos. Olha esse versículo aqui, irmãos. Versículo 3 do Salmo 3. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. És a minha glória que me faz andar de cabeça erguida. Então isso aqui é a chave aí para vencer a idolatria. Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos aí capinar o milho nessa quarta-feira. Que Deus nos abençoe e uma ótima quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.